eu gosto do mito de... para falar disso, eu gosto do mito de Quiron, né? Então, Quiron era um centauro, né? É um dos seres mais famosos da mitologia, né? E ele era metade cavalo, né? Representando os instintos, e metade humano, representando a inteligência, né? Porque Quiron era um centauro sábio. Ele era um centauro sábio porque, primeiro, ele era filho de Cronos, então ele era um deus, portanto, imortal. Mas ele foi abandonado por Cronos e por sua mãe, porque ele tinha um formato meio bizarro, né? Então ele é esse formato de animal com um ser humano, e ele foi adotado por Apolo e criado por Apolo e Artemis. Então ele era mestre em todas as coisas, e ele é conhecido por ser a arte que ele ensinava caça, ele ensinava a arte da guerra, ele ensinava a lira, mas ele tinha uma arte que ele era mestre dos mestres, né? Que era a medicina. E por que eu estou falando do Quiron e tem a ver com o médico, né? Por um simples motivo, né? O Quiron era um ser híbrido, né? Então, assim, ele não era um deus suficientemente bom para estar no Olimpo, mas ele era superior, né, aos centauros normais, porque ele era sábio. Então o lugar dele era na Terra, entre os humanos, que também tem essa questão de apolíneo e dionisíaco, né? Essa questão dos desejos primários e do ideal, vamos chamar assim, de platônico. E para o médico a teoria e a prática médica, né, são coisas que muitas vezes se encontram e causam conflito dentro da pessoa. O médico é um ser que vive entre essa tensão, né? E isso é uma dor que é natural do médico. E isso passa pelo nascimento de Asclépio, eu acho que é exatamente isso. Só para lembrar que recentemente um médico no Pernambuco, Paraíba, ele foi assassinado no consultório, pediatra, porque ele denunciou o pai que abusava da criança, e o pai chegou lá, mandou alguém, deu 3 tiros nele e ele morreu. Nossa. Foi super recente isso. Depois a gente pega aqui, Plinião, ele vai colar a matéria aqui para nós. Isso. E mostra só quanta tensão existe em cada decisão tomada. Quando você vai, por exemplo, aconselhamento genético. Na ginecologia, tem um monte de questões tensas. Gostei disso que você falou, Caio. Mas você diz que recai sobre o médico, sozinho, sem ter a quem você pedir pinico. E o médico humano foi ensinado por Quiron, né? Então, assim, no mito, né, Asclépio, o Quiron, ele foi tão sábio que ele ficou reconhecido entre os deuses e entre os humanos, e todos os heróis estudaram com ele. Todo mundo ia para a caverna dele, por isso que eu brinquei na abertura, né, aos moldes do Jorginho, e olhava lá e aprendia um monte de coisa, né? E ele era também o mestre das iniciações dionisíacos, afinal de contas ele era um centauro. Opa, bem lá. O Quiron foi o tutor de Asclépio, o Esculápio, que depois gerou Hipócrates e a medicina empírica. Hércules, Teseu. A única ligação que eu acho que faltou foi explicar que realmente que o Asclépio, ele nasceu devido, teoricamente falam até que a primeira cesárea pós-mortem aí, né? Que foi tirado do ventre da mãe dele, Coronis, porque Apolo tinha se arrependido de ter pedido para Artemis jogar uma flecha nela, porque ele tinha descoberto que ela havia sido traído por Isques, se eu não me lembro, não engano o nome. E só que quando ela estava morrendo, ela chegou para ele e falou assim: Febo Apolo, de certo eu mereci essa punição, mas por que não esperaste até que eu desse a luz ao nosso filho? Agora ambos morreremos. Nesse momento ele... Aparece Hermes. Mercúrio. E aí ele tira Asclépio do ventre materno. E como mais ele... rápido que o Magalzinho, não? Rapata! Não, acho que não. Pode ser mais rápido, mas com mais dano. mas e como ele era um deus, ele tinha que deixar para alguém criar o filho, ele entregou para Quiron, né? É daí que vem
E Asclépio é o deus da medicina. Na verdade, ele é o iniciador da medicina heróica, né? É quando o médico começa a enfrentar a doença, né? E ele é fulminado por Zeus no final da história do mito, porque ele começa a ressuscitar os mortos. Né, e isso irrita os deuses, né? Hades, que aí vai reclamar lá no Começa a perder gente do território. Os caras não estão deixando morrer, tá acabando com o meu field aqui, velho. Não, dá um jeito aí, Zeus. Resolve essa pra mim. E Higéia e Panaceia são filhas. Exatamente. Isso. Eu ia até falar que quando o senhor falou do HIV, né, que veio uma coisa inesperada, né? Me veio à mente, a gente tá falando de herói, Hércules, que Asclépio curou feridas de Hércules com ervas, né? Se eu não me engano. Né? Naquela luta contra a Hidra. Essa foi uma treta do caralho. Aliás, o Kiron se fudeu. É a mesma coisa, né? É o Jorginho com as ervas ali se virando contra o HIV. Nossa. Tipo, Hércules... É igual Asclépio fez com Hércules. Eu não lembro se está no juramento ou em alguma frase. Eu acho que é a frase de Hipócrates. Que eu mando o juramento? Ele fala, eu acho que é de Hipócrates, me corrija se eu estiver enganado. Ele fala assim, que a vida é breve, arte é do juramento. A vida é breve, a arte é longa, no sentido de que... E tem um ideal muito de você se colocar como algo pequeno perto do que existe de verdade. A sua vida é curta. Você não vai chegar na arte. A arte é muito mais longa. A arte transcende a sua vida. Aliás, precisou da vida de muitas pessoas para que a arte pudesse ser construída dessa forma. Então, ele fala, é muito bonito. Ele fala, a vida é curta, a arte é longa. A experiência enganadora. Por que você acha? E o momento fugaz. O momento fugaz. A experiência é enganadora. No sentido que você às vezes acha, fala, eureka, sei. E você percebe que não era nada daquilo. O momento é fugaz, porque você está vivendo, trabalhando e sua vida está passando. E eu acho animal que ele fala assim, e o julgamento difícil. Porque você tem que tomar decisões algumas vezes. Então, é engraçado, sintetiza o que é o exercício da medicina, né? Em poucas palavras. É tudo muito difícil para você lidar. E você está num hot seat, você está numa man in the arena, sozinho. Não tem a quem você buscar. A não ser que tu fale com o padre. Agora Só te sobra a sabedoria, né? Exercer e desenvolver a sabedoria, né? Tem muitas escolas que estão tirando o juramento de Hipócrates, né? Isso é uma Estão colocando outros juramentos, até a Declaração de Genebra, né? Então, de 48. Coloca logo o Manifesto Comunista lá. Né? Jorginho, muito bem lembrado. Estão tirando isso, né? Uma desconstrução, mais uma... mas eu gosto muito do folclore, eu gosto muito da tradição. Eu não tiraria, né? Eu gosto do juramento. E a pergunta o que eles vão colocar no lugar? Porque eles tiram algo bom. Eles colocam no lugar essa reedição. Quem reeditou e refez foi um pessoal dos 5º ou 6º anos, se não me engano, da faculdade. Sob a tutela de um professor de bioética. Foi algo dessa nota. E você fica pensando o que o sextonista tem para contribuir com alguma coisa como essa? O que ele ainda exerce? Posso só fazer Onde ele está ainda sem tirar o valor dele, mas o que ele tem a contribuir? Então, teve agora a colação oficial do 6º ano, eu participei, né? E teve o juramento de Hipócrates. Teve o juramento de Hipócrates normal. Eu não sei como é que vai ser na colação... Mas teve Higéia e Panaceia? Porque tem duas formas, né? Permitiu que cortasse essa parte. Não, né? Colocaram normal. São Paulo é um dos estados que permite que tenha. Já que chegamos nisso, para contextualizar, eu tenho o comecinho aqui do juramento. E aí vamos ver as figuras que são colocadas aqui, tá? Sim. Eu juro por Apolo Médico, por Esculápio, Higi e Panaceia. E tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. E blá, 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 blá. Né? Apolo, Esculápio ou Asclépio. Né? Sim. É a tradição ali do conhecimento médico, na Asclepíade, né, e tudo mais, né? E Hígia e Panaceia são filhas, né? De Asclépio. Tem um que é, por ser também... fazer um pouco de terapia intensiva, que eu mais gosto, que é o Telésforo, que é o deus da recuperação.
Nossa. Né? Então, quando o paciente se recupera rápido, é telésforo que está soprando. Né? E quando você perde essa ideia, né, de espírito, né? Porque os caras falam de Hipócrates com uma soberba e um desprezo que, puta, cara, cada tempo me irrita mais. Porque, na verdade, assim, né? Por que a gente está falando também do mito de Asclépio e tudo mais? Porque esse mito é numa época muito... Hipócrates surgiu numa época muito semelhante, talvez, ao que a gente vive hoje, no sentido de que a religião grega estava destruída, né? Os mitos tinham perdido o seu significado. Assim como hoje, assim como a referência do médico. Quando você, né, quer acabar com o juramento de Hipócrates, por quê? Porque não se vê sentido mais nessa figura. Você desconstruiu, existe ali... E é o que alguém falou, acho que foi o Marco, o que você coloca? Né? Você coloca banalização e ansiedade no lugar. Ou eles não conseguem traduzir o que está escrito. Sim. Eu acho que é mais isso. Falta conhecimento.